Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Bom, então vamos dar continuidade, né? Ao ponto de onde nós paramos, nós falamos até o capítulo de número 18 do livro de Apocalipse. Foi isso, né? Vocês confirmam aí? Capítulo 18. Ficou alguma dúvida? Quer que a gente acrescente mais algum conteúdo do que foi falado até a aula passada? Aproveitem, tá? Porque a gente está aqui nessa proposta de ler, né? E comentar aí dessa forma sequencial mesmo, como está aqui no livro, né? Dessa forma capítulo a capítulo. Embora nós já falamos, nós já aprendemos, nós já vimos mais de uma vez que o Apocalipse, ele não conta essa história assim, né, linear, que a gente chama, né, que é uma sequência assim, é cíclica, né, então acabou tudo lá, o mundo, tudo destruído, aí o próximo capítulo parece que aparece tudo de novo, aí fecha o ciclo, aí acabou o mundo de novo, acabou de novo o mundo, aí aparece de novo, então não é essa questão linear, mas aqui a gente de fato está indo, né, para o final da história humana, para o final do livro. E aí a gente vai ver algumas coisas que não havia, tá, nos capítulos passados, né? Como eu disse, é cíclico. Esse cíclico quer dizer que toda vez que a história é recontada, há elementos novos, né? Há perspectivas novas. Então esse é o ponto. Agora aqui, né, a gente vai de fato concluir o livro, né? O João, aqui ele vai concluir com elementos que não tinham, tá, nas outras, né? Para trás, o que ficou para trás, o que foi contado não se repete em outras perspectivas, é isso que eu quero dizer. Aqui de fato vão ter acontecimentos inéditos, tá? Então o capítulo de número 19, pelo menos aqui os primeiros versículos, né, ou até o verso 10, ele vai, aliás, até o verso 10 não, até o verso 6, né, o capítulo 19, verso 6, ainda é continuidade do capítulo 18, tá? Então isso também é importante, né? Porque a gente lê o capítulo 18 e fala, então aqui acabou a história que foi falado que o sistema político e econômico, e o capítulo 18 vai falar isso, né? O sistema político e econômico, ele foi destruído, ele foi desmontado. Então acabou? Não, não acabou. O capítulo 19 até o verso de número 6 vai continuar falando do que aconteceu, tá? Ou seja, só que a gente vai ler do verso 1 ao 6 rapidinho aqui, para a gente ver. Os céus, né? Os mártires, aqueles que morreram nesse processo de perseguição, os anjos, né? Os salvos, eles vão estar louvando a Deus pelo juízo de Deus, aí desse capítulo 18, né? Capítulo 17 e 18. Então, capítulo 19 aqui vai aparecer essa cena, tá? Mas em referência ao capítulo 17 e 18, que é a narração de que Deus julgou o sistema religioso da época, né, mundial, que a gente já aprendeu, né, que no final dos tempos haverá um sistema mundial único, religioso, ou seja, uma única religião, um único líder religioso, impondo as suas leis, as suas regras, a sua vontade sobre a humanidade, a imposição. Olha que coisa curiosa. Quando a gente percebe que uma igreja, uma religião, seja ela cristã, quer impor a sua vontade, os seus valores e os seus princípios, impor, eu estou falando de impor, imposição, sobre as pessoas, sobre todo mundo, quer que todo mundo viva daquela forma por meio de leis, por meio de imposição, ameaça, o que quer que seja, isso está errado, isso não é bíblico, isso não é evangelho. O evangelho, amadas, né, suas irmãs estão aqui, se dá por exposição, se dá por proposição, ou seja, se propõe e se expõe. Cabe à pessoa
ou não, né? Cabe a pessoa receber ou não isso que ela ouve. Então nós anunciamos o Evangelho, nós falamos do amor de Cristo, nós ensinamos a vontade de Deus. A gente não impõe, e nem para os cristãos, né? Nem para os irmãos, não é imposto, não tem nada imposto. Sabe por quê? Porque o relacionamento que Deus propôs é um relacionamento de amor. E o amor não exige, amor não faz exigências. Amor faz pedido e constrange pela entrega. Olha que coisa curiosa. Isso vale para os relacionamentos também, tá? Casamento e tudo mais. Então esses relacionamentos onde as coisas são exigidas, as coisas são cobradas de uma maneira muito impositória, muito opressiva, né? Onde se é exigido daquela forma muito de pressão mesmo, tá errado, porque se o relacionamento é de amor, então é preciso fazer pedidos, né? E se constrange pelo exemplo. É isso que Deus faz. E nós precisamos fazer isso também. Expor o Evangelho, propor o Evangelho, ensinar o Evangelho e dar exemplo pelo nosso sacrifício, pela nossa entrega pela humanidade, tá? Então é isso que é preciso ser feito. E aqui a gente viu que uma religião mundial nos últimos tempos vai ter essa postura, né? Tanto é que foi colocado lá, ó, quem não quiser seguir assim as nossas leis, a nossa vontade, vai morrer, a gente vai perseguir e vai matar. É o que está acontecendo aqui no capítulo 17, né? E aqueles vão ser obrigados a colocar uma marca, um 666, ou seja, percebe como é algo assim obrigatório, impositório, pressão, perseguição. Então assim, amados, isso não é evangelho. Me assusta essas igrejas evangélicas que querem fazer leis, né, por meio de políticos que representam a igreja evangélica, porque a gente tem esse negócio, né? Tem políticos que representam a igreja evangélica. Eu vou falar a verdade, viu? Eu não sei não se tem algum no meio desses tantos aí que a gente tem hoje se representa de fato o evangelho, né? Alguns representam interesses denominacionais de igrejas evangélicas, mas representar o evangelho é outra história, né? O que eu quero dizer é que é muito perigoso esse negócio de a gente querer que as pessoas elas obedeçam a Deus por meio de lei ou de ameaça e etc e tal. Mas enfim, é só para dar esse contexto. Então, capítulo 17, o sistema religioso ele foi destruído, né? O capítulo 18, esse sistema político e econômico, ele foi também destruído por Deus, tá? Deus trouxe o juízo. E olha como as coisas estão ligadas, né? Tudo isso está ligado. Religião, política e economia rege a sociedade, muito mais nesse tempo para cá, né? Nesses 200 anos para cá, aproximadamente, estou arredondando, onde veio a Revolução Industrial, a vida da sociedade pautada pelo capitalismo, pelos bens que amealha, pelos montantes que cada pessoa consegue juntar, é que tem pautado a vida das pessoas, né? Tem direito à vida, à saúde, ao lazer, à alimentação, pessoas que têm dinheiro. Se não tiver dinheiro, não vai ter acesso a boa educação, não vai ter lazer, acesso a lazer, não vai ter acesso a bom alimento, enfim, não tem acesso à vida, porque não tem dinheiro, morre mesmo, né? Nas filas dos hospitais, enfim, por uma série de questões. Então a gente vê muito fortemente a humanidade apoiada, sendo guiada, sendo regida, sendo conduzida pelo poder religioso, pelo poder político, e, através das leis, e pelo poder econômico. Então olha como a Bíblia vai mostrando que no final da história humana, como isso se intensificará, né? E a gente já vê que é uma realidade que a gente vive, né? Sem ser sensacionalista, é só fazer uma leitura bem simples da nossa realidade e a gente vai ver que o cenário ele está sendo construído, tá? Se não, já está todo montado, né? O cenário aí. E o capítulo 19, verso 1 ao 6, vamos ler aí, vocês conseguirem acompanhar na Bíblia de vocês, né? Vamos ler juntos? Ou seja, eu leio daqui, vocês ouvem daí, mas acompanham na Bíblia de vocês, tá? Mesmo porque as versões são diferentes, né? E aí dá para comparar para a gente chegar a uma conclusão melhor. E depois dessas coisas, ouvi no céu como de uma grande voz, uma grande voz... Não, vou começar de novo, né? Tá tudo bagunçado minha leitura aqui. Vamos lá. Vamos nós.
E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória e honra e poder pertencem ao nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Ó, 2 aleluia, 2 adorações a Deus aqui, por conta da Babilônia, a cidade foi destruída e também a religião foi destruída. Verso 4: E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: Amém, quer dizer, assim seja, né? A palavra amém, assim seja, confirmado, está certo, concordo. A palavra amém quer dizer tudo isso aqui. E aí a gente vê interessante aqui, que a gente já aprendeu, os 24 anciãos representa a totalidade, né, dos salvos do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ou seja, representando 12 tribos, né, o conjunto do povo de Deus do Antigo Testamento, e os outros 12 representado pelos 12 apóstolos, a totalidade dos salvos do Novo Testamento, e isso junto é chamado de igreja. Então a igreja é constituída de salvos da antiga aliança, né, o povo de Deus lá do Antigo Testamento, que confiou nas promessas do Messias que viria, eles foram salvos também pela fé, e a graça também foi a causa da salvação deles, né? Não era pela lei. E também o conjunto de salvos da nova aliança, sob a nova aliança, que é a partir aí dos apóstolos e todos nós que cá estamos, né? Então, representado nesses 24 anciãos aqui. E os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus. Esses 4 animais não se sabe ao certo que seres são esses. Alguns entendem que são seres angelicais, ou seja, anjos, né? E alguns até entendem, não, é o querubim, porque lá em Ezequiel capítulo 10 aparece o querubim lá com 4 rostos, né? É figurado, a gente sabe que não é isso literalmente, mas enfim, só para a gente entender aqui o contexto e quem está envolvido. Então, todos os seres celestiais, ou especificamente esse ser celestial, representando toda a população angelical, por assim dizer, e também os 24 anciãos que representam toda a igreja, os mártires da época da grande tribulação, louvando a Deus por isso que está acontecendo. É interessante a gente observar que enquanto no céu, porque assim, a gente precisa entender o que está sendo processado aqui, né? Eu vou até pegar aqui uma informação que eu não quero errar nessa informação para passar para vocês direitinho ela, tá? Mas o que a gente precisa entender aqui, daqui a pouco eu faço a leitura e passo para vocês. O que está acontecendo, tanto no céu quanto na terra, porque existe paralelamente acontecimentos distintos. A igreja, ela foi levada aos céus, ela foi arrebatada. Então, paralelamente, o que a gente tem que entender é o seguinte, tá, na Terra continua acontecendo as coisas, dentro do tempo, do espaço, os anos passando e tudo mais, aquele período de 7 anos, só que a realidade da eternidade não é sujeita à cronologia, aos dias, aos anos. Vocês estão compreendendo isso, amadas? Essa realidade, essa ideia de que, assim, está acontecendo as coisas aqui, e na eternidade também. Só que na eternidade não existe essa questão sujeito ao tempo. Tem confusão sobre isso? Se tiver, me fala agora que eu tento dar exemplos e elaborar de outra forma. Eu estou falando a respeito de que, assim, ó, na eternidade não tem esse negócio de tempo, de dia, de ano. Aqui está acontecendo assim, ó, ano após ano isso. Na eternidade também, ano após ano? Não. Lá não tem esses parâmetros. Na eternidade não existe tempo, não existe meses, não existe hora. Aqui é o quê? 20 para as 9? Lá na eternidade também é 20 para as 9? Não, não tem esse negócio. Lá é noite, aqui é noite. Não, também não existe isso. A eternidade não está estruturada, né, com essas referências de dia, de noite, de meses e tal. Não está, mano. Tá? Então, só para a gente entender, as coisas estão acontecendo simultaneamente. Mas, enfim. Aí a gente volta aqui no texto, tá? Verso 5. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que temeis, tanto pequenos como grandes,
E ouvi como que a voz de uma grande multidão e como que a voz de muitas águas. Lembra que águas representam nações, né? Povos. Então olha só como aparece aqui também esse simbolismo, né? Como uma voz como de muitas águas, como a voz de um grande trovão que dizia aleluia. Terceira vez eles dizem aleluia. Vocês sabem que a palavra aleluia, ela é literalmente louvai ao Senhor, né? Então, né, na verdade é um conjunto de duas palavras, né? Halal e Já, que é o diminutivo de Javé, né? Então, louvai é Javé. Aleluia, louvai ao Senhor. E é interessante que essa expressão, independente do idioma, é aleluia. Então, tipo assim, no Brasil a gente fala aleluia, a gente quer dizer, né, tô louvando a Deus. Lá nos Estados Unidos, vai falar aleluia. Não é outra palavra, é aleluia. Se for na Espanha, o castelhano, aleluia. É lógico que o sotaque vai mudar. Se for no Japão, eles vão falar aleluia, hihi. Aí dá aquela risadinha, né? Isso foi sem graça a piada, né? Deixa quieto. Isso aqui ficou filmado, ó que vergonha que eu passei. Mas tudo bem. Vamos lá. Então aparece pela terceira vez a questão de aleluia aqui. Pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Aí verso 7 já começa a descrever abordar, né? Uma outra questão aqui, ó. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Então a gente sabe que a esposa, aqui no texto, refere-se à igreja, né? Agora é chamada de noiva, esposa, em contraste com a mulher prostituta. Então olha como essas figuras representam, elas não são literais. Então quem era a mulher prostituta que fazia o povo se prostituir e se embriagar com o cálice da sua prostituição? Era a religião pagã, né? A mulher prostituta. Aqui, a noiva do Cordeiro, a esposa, representa a igreja, né? Isso aí a gente já sabe desde lá de Efésios, capítulo 5, desde lá de 2 aos Coríntios, capítulo 11, onde Paulo ele vai falar da igreja como uma noiva a ser apresentada, sem ruga, sem mácula, etc. e tal. Mas vamos lá, verso 8. Foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e disse-me, essas são as verdadeiras palavras de Deus. E lancei-me aos seus pés para o adorar. Aqui está um negócio curioso, viu? Mas ele disse-me, João está falando com o anjo, é o anjo que está comunicando essas questões para ele. E aí, o João, ele quis adorar o anjo, se colocou de joelhinho lá para adorar o anjo, né? Porque a gente precisa entender que João está tendo contato com seres celestiais carregados da glória de Deus. Eles representam a santidade de Deus. Eles manifestam, transparecem, eles mostram o poder e a glória de Deus. Esses seres são seres que estão aqui refletindo de alguma maneira essa beleza inimaginável das realidades celestiais. Então imagina só, diante de um ser desse, com toda essa questão aqui, ele tem vontade de adorar, né? E é interessante que o anjo diz assim, olha, não faças tal, sou conservo, olha que interessante, sou teu conservo e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Então a gente entende algo muito interessante aqui. Os anjos de Deus não aceitam adoração de forma nenhuma. Nenhum anjo de Deus aceita adoração de ser humano, não tem como, né? Eles nunca poderão aceitar uma atitude, uma postura de um ser humano. Sempre vão fazer isso, repreender, advertir, alertar que isso não deve ser feito. Porque os anjos, eles reconhecem, eu sou conservo teu. Olha, eu sirvo a Deus com você. Esses seres poderosos, olha como eles têm a humildade e eles sabem muito bem qual é o papel deles, inclusive na criação e na redenção, né? Enquanto os homens estão orgulhosos, soberbos e acham que são alguma coisa, olha como esses seres poderosos dão para nós exemplo de humildade. A gente é tão finito, tão mesquinho, tão limitado, tão miserável,
e a gente acha que é alguma coisa, né? Olha como o homem de fato é nada, e esses seres são humildes. É interessante isso aqui. E outra questão que eu quero destacar é sobre as bodas do Cordeiro. O que são as bodas do Cordeiro? Aí que eu quero falar para vocês dessa sequência. Se vocês quiserem anotar, tá? Eu acho interessante entender isso aqui, né? Como é muita informação, talvez a gente não guarde essa informação. Primeira coisa, seremos arrebatados. A igreja será arrebatada, tá? 1 Tessalonicenses, vou dar as referências aqui. Então, seremos levados no arrebatamento, né? A igreja será levada, será arrebatada. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 13 ao 18, vai falar isso. Então, seremos levados no arrebatamento. Estaremos diante do tribunal de Cristo. Então, olha, os salvos, né, por meio do arrebatamento, estará no tribunal de Cristo. Isso está em 1 aos Coríntios, capítulo 3, versos 12 ao 15, onde nós seremos julgados segundo as nossas obras. 2 aos Coríntios 5 e 10. Vai estar escrito isso também, tá? Todos nós vamos comparecer ante o tribunal de Cristo para recebermos o que tivermos feito por meio do corpo, ou bem ou mal. 2 aos Coríntios 5 e 10 está escrito isso aqui. Eu acho que eu narrei exatamente. Não devo ter tirado nem mudado nenhuma palavrinha, não. Mas esse tribunal de Cristo não é um julgamento para a perdição ou para a salvação. Entenda isso, amadas. Esse tribunal de Cristo é para justamente recompensar os salvos, tá bom? Então, esse tribunal de Cristo, aqui que o texto fala, né, 1 Coríntios capítulo 3, 12 ao 15, 2 Coríntios 5 e 10, é após o arrebatamento, os salvos estarão diante de Cristo para serem recompensados, cada um segundo os seus feitos, né, vão receber recompensas, enfim. Aí o terceiro evento, que é esse que nós estamos lendo aqui, do capítulo 19, versos 7 ao 9. Nós vamos participar da ceia do casamento, né? Nós seremos a noiva, estaremos nessa festa, por assim dizer, celestial, porque Cristo estará com a sua igreja. Olha só, a união, né? Como eu ia falar Paulo, porque Paulo fala bastante de casamento, né, para referir a relação de Jesus com a igreja, né? Mas o João também usa a mesma metáfora. Como no casamento, um se une ao outro, né? Casamento é essa proposta, que eles se unam, que sejam uma só carne, que partilhem a intimidade, que partilhem a vida, a existência, até que a morte os separe. A questão aqui é que não vai haver mais morte para separar, né, amadas? Então aqui vai ser uma vida eterna. Então é um casamento pro resto da vida. E vou te falar, com um esposo desse aqui, ninguém quer morrer, ninguém quer separação, não. Ninguém vai pedir o divórcio, viu? Pode ter certeza. Com um esposo igual Jesus, ó, jamais. Né? Então aqui a gente percebe que esse terceiro evento, por assim dizer, evento entre aspas, tá? E o terceiro entre aspas, porque essas coisas não são elencadas dessa forma, né? Mas isso é, como eu falei, foge dessas categorias de primeiro, segundo, terceiro, segunda-feira um, terceiro outro, ó, essa hora um, não é bem assim não. Mas é só essa realidade que vai acontecendo. Então essas bodas do Cordeiro. Então fomos arrebatados, nos encontramos com Jesus pessoalmente, fomos por ele recompensados, né? E estamos agora desfrutando de uma comunhão, porque a ceia, a mesa, o partilhar comida representa a comunhão. É isso que representa. A ceia do Senhor, não é isso que representa? Né? O partilhar comida, a mesa, representa a comunhão. Então estaremos na ceia, nas bodas do Cordeiro, no casamento do Cordeiro. Nós seremos essa noiva, que estaremos sempre com Jesus. Nos uniremos de uma maneira que jamais haverá separação, nem pela morte, porque não haverá mais morte, né? E essa é a proposta, então, de estarmos por toda a eternidade com Cristo. E aí, depois a gente vai ver, estou falando do quarto evento aqui, né? Depois nós vamos voltar, a gente vai ler isso aqui, acho que ainda nessa aula de hoje vai dar para ler, nós vamos voltar com Cristo, tá, para o seu reinado milenar. Isso está no capítulo 20, verso 6, aqui de Apocalipse. Se quiserem anotar para ter essas referências, tá? A gente vai ler lá o capítulo 20.
verso 6 a 10. Vou ler agora só para vocês entenderem, depois a gente repete a leitura, não tem problema. Capítulo 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. A gente vai ver aqui esse reinado de Cristo. Então, arrebatados, levados ao céu, encontraremos Cristo, seremos recompensados por ele no tribunal de Cristo, participaremos dessa boda do Cordeiro, da ceia, né, do casamento, e voltaremos com ele para reinar por 1000 anos sobre a terra. Então, só para a gente entender aqui. Podemos continuar a leitura aqui, amadas? Vamos lá? No verso de número 11. Eu queria ainda no verso de número 10, porque no finalzinho do versículo, não sei se vocês prestaram atenção, o anjo ele diz assim, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Esse versículo me chamou a atenção porque eu falei, o Espírito de Jesus é espírito de profecia, quer dizer, o testemunho, né? O testemunho de Jesus é espírito de profecia, o que isso quer dizer? Esse versículo, essa versão, ela não traz a clareza, né? Aí eu fui buscar em outras versões, linguagem mais adequada. O sentido é que o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem dos profetas. Olha que coisa interessante, né? Então, o testemunho a respeito de Jesus é a essência da mensagem que os profetas receberam como revelação, né? Só para tentar trazer mais uma clareza aqui a esse texto. Então, vamos para o verso de número 11, né? Em diante. Eu não vou lê-lo versículo por versículo, tá? Para ganhar um tempinho aqui, para ver se a gente chega pelo menos até o capítulo 20, né? Hoje. Mas aqui a gente percebe, eu vou ler só uns 2 ou 3 versículos aqui para a gente dar uma introdução, mas não até o final. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Está vendo como Jesus já está vindo sobre a terra? Já está julgando as nações, já está julgando todo aquele império satânico que foi montado? Então Jesus está vindo, amadas. Amados, olha que coisa interessante. João está vendo Jesus vindo. Preste atenção, olha aqui para mim, eu vou até tirar o óculos, ó. Olha aqui nos meus olhos azuis, ó. Olha aqui, preste atenção. Às vezes as pessoas questionam, eu achei bem interessante, estudando para dar aula para vocês essa semana, lendo e escutando algumas coisas, eu achei muito interessante porque as pessoas elas questionam o seguinte: por que Deus, já que ele é todo poderoso, ele é amor, ele é santo, ele é justo, por que ele não julga Satanás? Por que ele está permitindo que o diabo faça tudo isso que está fazendo na história humana? Por que ele permite toda essa maldade dos homens? Amadas, isso não é o questionamento de muitas pessoas, às vezes até o nosso. Por que Deus já não resolve isso aqui? Por que Deus não acaba, não interrompe essas desgraças todas, guerra, fome, miséria, injustiça, violência? Por que Deus não interrompe isso? Por que Deus não julga isso? A questão é o seguinte, preste atenção na resposta. Deus já fez isso. O diabo já foi julgado por Deus. A maldade humana já foi julgada por Deus. Isso foi mostrado para João há 2000 anos atrás. Vocês lembram que eu falei que na eternidade não é sujeita a essa questão de dias, de ano, tempo, espaço? Então Deus já fez isso. Deus já julgou Satanás. Deus já julgou a maldade humana, amadas. Olha que coisa interessante. É porque nós pensamos que Deus, ele está sujeito àquilo que nós estamos sujeitos, ou seja, à história, ao tempo. Deus não está no ano de 2022. Deus não está aqui dia hoje, dia 13 de abril. Deus não está no dia 13 de abril do ano 2022. Deus não está na pós-modernidade. Deus não está agora onde nós estamos. Deus está, ele habita na eternidade. Então ele já julgou isso. Ele já resolveu isso. Deus já sentenciou o diabo. Deus já puniu a maldade humana. Deus já sentenciou a maldade humana. Ele já fez isso. É que nós ainda estamos no processo histórico da criação.
Isso eu sei que é um negócio meio estranho da gente, né? Como assim, André? Deus já julgou? A Bíblia não está dizendo aqui, ó, o fim de Satanás? Já não está mostrando o que vai acontecer na história? Então, diante de Deus, isso já está tudo resolvido, já está tudo certo. Deus já recompensou a humanidade, a humanidade que aceitou a sua salvação em Cristo, Deus já recompensou, já são salvos, já estão salvos. Deus já puniu os falsos ensinadores, Deus já puniu os líderes carrasco da humanidade, Deus já puniu Hitler, Deus já puniu os Césares lá, né, os imperadores, Deus já puniu Nabucodonosor, Deus já puniu aqui o falso profeta, o anticristo, o anticristo e o outro, meu Deus do céu, tem o anticristo, né? E tem um falso profeta. Deus já puniu Satanás, Deus já puniu esses homens zombadores da cruz, Deus já puniu todo mundo. Então, na eternidade já está resolvido, é que nós ainda estamos na história. Então essa é a resposta para as pessoas que falam assim, por que Deus não pune a maldade? Ele já fez isso. É que ele habita na eternidade, é que Deus vive em outra realidade, é que Deus não está sujeito a essa nossa cronologia. Né? Isso para mim é uma resposta satisfatória e tal. Mas vamos lá. No verso de número 12 em diante. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, e seguiam-no os exércitos que há no céu em cavalos brancos, e vestido de linho fino, branco e puro, e da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho, do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, olha que coisa interessante, João vê Jesus vindo com a igreja, né? Para quê? Para derrotar todo esse sistema mundano que se revoltou contra Deus. Ele vem e julga, e ele vem com o seu exército, que é a igreja. Agora essa igreja está vestida de vestes de linho fino, puro e branco. Ou seja, quem é que entra na batalha? Não é a igreja, é Jesus, porque diz que a sua veste está salpicada de sangue. Então é Cristo que vem para acabar com toda essa maldade, é Cristo que vem para resolver toda essa questão. Jesus não precisa da igreja, Jesus é suficiente, ele não precisa de nós para absolutamente nada. É ele que tem toda a autoridade, todo o poder, é ele que vem sozinho, né? O texto vai mostrar que a igreja segue ele e fica contemplando isso, mas é Jesus que é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Então a gente percebe isso aqui no capítulo de número 19, essa vinda de Cristo, né? Para estar, inclusive, a gente vai ver aqui, ele vem, ele pune, ele traz o juízo sobre a humanidade, e o capítulo 20 vai agora falar sobre o início do chamado milênio, né? Que é o reino terreno de Cristo, por assim dizer, cumprindo um monte de profecia do Antigo Testamento, que Jesus viria e reinaria sobre a terra. Ele começou esse seu reinado lá quando ele veio na Palestina, né? Hoje chamamos de Palestina, mas lá em Israel. Agora vai. Então o capítulo 20, a gente vai entrar no capítulo 20 agora, né? Vamos lá, capítulo 20, tá? Porque a gente vai entrar aqui no texto que vai acontecer depois da vinda de Cristo, julgando as nações e tudo mais. Vai acontecer agora um evento que é muito interessante. Vamos ler o texto para a gente compreendendo? Vamos ler pelo menos do 1 ao 6, né? E a gente já tem aqui informações para a gente entender o que vai acontecer na sequência. Então, para a gente não perder a sequência da história. O mundo foi julgado, todo mundo foi julgado. Jesus veio novamente na terra, tá certo? Para julgar as nações. Ele agora vai iniciar um reino de 1000 anos. Aí alguns entendem na teologia
que esse 1000 anos não são 1000 anos literalmente, vai ser 1000 anos literalmente. Alguns entendem que vai ser um período, né? Mas não literalmente um ano. Outros entendem que de fato será 1000 anos, literalmente 1000 anos, tá? Vamos lá. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. E prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, né? Que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem, e depois importa que seja solto por um pouco de tempo. Então olha só o que o texto vai dizendo, que Jesus vem e amarra Satanás, prende Satanás. Aliás, não é nem Jesus manda um anjo fazer isso aí, né? Então, não é nem preciso o poderio de Jesus em pessoa. Ele envia lá um anjo, um servo deles, vai lá, prende Satanás e coloca ele no abismo, né? Que é onde, a gente viu inclusive no livro de Apocalipse, alguns demônios estavam presos lá em toda a história humana. Só foram soltos para essa finalidade de trazer juízo na terra. Olha, amados, como Deus, ele de fato, ele é soberano. Como Deus, ele tem o controle da história humana. Como os demônios não fazem o que querem. Não existe um poder autônomo no mundo. Não existe um ser sequer, sejam eles homens ou demônios, que fazem as coisas sem controle, sem supervisão. Não, amados. As coisas acontecem porque Deus permite. Tá certo? Nem tudo é vontade de Deus, mas Deus é soberano. E as coisas que Deus permite, sejam ações demoníacas, né, satânicas ou humanas, há na soberania de Deus um porquê. Nós não sabemos, nós somos limitadíssimos, não temos condição de fazer essas análises, essas avaliações. Mas Deus tem um propósito, Deus, ele é soberano, é isso, ponto final, ele é soberano. E aqui a gente vê que Satanás ele é preso, né? Ele não tem mais influência neste mundo, ele já não mais consegue ter contato com o ser humano de forma nenhuma. Satanás e os demônios, tá? O texto não está aqui, né, detalhando, mas os demônios, ou seja, toda a ação demoníaca, Satanás e todos os demônios, eles são inutilizados, eles são presos, tá? Eles não têm mais acesso ao ser humano, não haverá mais a ação demoníaca de forma nenhuma sobre a humanidade nesse espaço de 1000 anos. Então vamos lá, verso 4, esse verso 4 tem uma curiosidade, é o maior versículo do Apocalipse, tá? Olha só como a gente vai ler ele aqui, parece que não chega o 5, é o maior versículo. E vi tronos, assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar, vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa, nem na mão. E viveram, entendam viveram como ressuscitaram, tá? E viveram e reinaram com Cristo 1000 anos. Então olha o que João viu. Mártires, pessoas que morreram durante a grande tribulação. Eles foram ressuscitados aqui para reinar com Cristo junto com a igreja, que é essa multidão incontável dos salvos de toda a história humana, de Antigo e Novo Testamento. Esses mártires que morreram no período da grande tribulação se juntam então com esse povo, com essa inumerável multidão, para reinar com Cristo por 1000 anos sobre a terra. Verso 6. Desculpa, eu não acabei, né? Verso 5. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. Essa é a primeira ressurreição. Quem são esses outros mortos? São pessoas que morreram sem Cristo, aqueles que seguiram a besta, aqueles que rejeitaram a salvação em Cristo. Eles não ressuscitaram. Eles estão lá aguardando o juízo final que ainda não veio. Olha só para a gente entender aqui, né? Então esses outros mortos, eles não reviveram, eles não ressuscitaram, tá? Até que acabe os 1000 anos. Então a gente vai ver mais para frente, quando acabar os 1000 anos, aí eles vão ser ressuscitados para o julgamento final, para o juízo eterno.
Então, quem ressuscita agora? São os salvos, os mártires que morreram na grande tribulação. O verso 4 explica isso, né? De uma forma muito clara, tá? E isso é chamado de primeira ressurreição. Então, olha só, haverá duas ressurreições. A primeira dos salvos, estou falando após a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, né? Porque a primeira, ele já veio, né? Que é o seu reino. Opa, que coisa boa, ó, voltou aqui da cantina. Tem uma aluna que voltou da cantina agora. Vai vir limpando a boca, assim, ó, com os farelos da Fogazza, do risole, do misto quente. Demorou assim, acho que foi misto quente, né? Aquele lá que é partido em dois, assim, que vem quente, aí o queijo fica queimando na boca. Aí tem que assoprar e demora mais mesmo. Vocês pensam o quê? Que eu não lembro não dessa época de escola? Estive na escola hoje, conversando com o coordenador. Mas ele sabe, o Peixoto aqui, né? Então vamos lá. A Marília está voltando aqui. Eu até perco, vou falar besteira, eu perco o raciocínio. Perdi não. Aqui então... Na época só tinha sopa, pastor. Só sopa de letrinha, não? De letrinha? Sopa de letrinha, né? Não. Todo dia sopa de alguma coisa. Era todas as verduras do mundo naquele prato, eu sei. Eu também sei disso aí. Né? E o macarrãozinho lá boiando. Então vamos aqui para o verso de número 6. Os irmãos que, eu acho que depois que ouvem essas aulas, falam assim, que bagunça. O professor fala da aula do curso de culinária, da vida pessoal, da vida dos outros, fala de tudo. É isso, né? É isso. Quem quiser voltar, volta por amor. Vamos lá. Verso de número 6, desculpa, o 5, fala da primeira ressurreição. Então a primeira ressurreição, a primeira vinda de Cristo é quando ele veio há 2000 anos atrás, deu a sua vida por nós, né, viveu lá 33 anos. A segunda vinda é quando ele arrebata a igreja, tá? Mas essa segunda vinda se dá em dois momentos, no arrebatamento da igreja e nessa vinda para julgar as nações aqui, tá? Para julgar, melhor dizendo, esse sistema mundano. Corrijo aqui, julgar as nações não. Julgar, embora haja, né, um julgamento assim, mas o que eu estou dizendo é que não é o juízo final ainda. Então ele vem nessa segunda etapa, a segunda vinda tem duas etapas. O arrebatamento da igreja, que é a sua vinda invisível, tá? Essa segunda vinda de Cristo para arrebatar a igreja não será visível ao mundo. Só os salvos ouvirão a trombeta, né, e serão levados. Então a segunda vinda, na primeira fase, é de uma forma invisível. A segunda vinda, que é essa que nós lemos no capítulo 19, é onde todo olho verá, onde Jesus virá visivelmente e aí todo mundo verá Cristo, tá certo? Inclusive os judeus, né? Haverá aquela questão do reconhecimento de que Jesus é o Messias de fato, né? Que está escrito lá no capítulo de número 63 de Isaías, né? Aí a gente junta com Zacarias, capítulo 13, verso 8, se não me falha a memória, onde diz, né, que os judeus olharão para Jesus e vão se lamentar e vão falar assim, nossa, essas feridas que estão nas tuas mãos, foram nós que causamos isso. Então nesse tempo os judeus eles vão reconhecer que Jesus foi o Messias que foi crucificado e eles rejeitaram lá atrás, enfim. Mas vamos lá, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte nessa primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele por 1000 anos. Então olha só, já 3 vezes aqui vai falar desse período de 1000 anos, né? Nesse capítulo 20 aqui, nesses 6 versículos, 3 vezes é falado 1000 anos, 1000 anos e 1000 anos. Então esse reino que Jesus virá e implantará sobre a terra, né, que nós lemos que ele regerá com vara de ferro. Jesus pessoalmente estará governando este mundo, amados. Aqui haverá justiça, haverá paz, violência, morte, essas coisas, elas vão ser quase que extinguidas, se não extinguidas. Aqui alguns comentaristas, eles dizem que a longevidade humana será restaurada. Lembra lá em Gênesis que o homem vivia 800 anos, 900 anos, né? Acho que quem mais viveu foi Matusalém, né? 963 anos, se não me falha a memória foi isso.
963 anos. Tem gente que não chega nem no 63, imagina no 963. Né? E quando chega no 63 está acabadinho, né? Mas assim, o ser humano vivia de fato esse período assim, absurdo para nós hoje, né? Que vivemos nos nossos 70, 75, 80, passando disso, vai caindo tudo, né? Vai caindo os pedaços, a gente vai deixando a vida assim, ó, no caminho. Mas aqui alguns entendem que a longevidade humana será restaurada, pessoas viverão de fato, né? Os 700 anos, 900 anos, 1000 anos. Pessoas, preste atenção nessa informação, olhe para cá. Pessoas nascerão no milênio, pessoas morrerão no milênio, né? Então não é que a morte será extinguida, é que a vida será restaurada na longevidade. O texto lá também de Isaías, agora não me lembro exatamente, deve ser Isaías 65 ou 66, vai dizer que quem morrer como jovem morrerá com 100 anos. Imagina, porque nessa vida que a maioria viverá 800, 900 anos ou até 1000 anos, quem viver somente 100 anos será considerado uma pessoa amaldiçoada e uma pessoa que morreu jovenzinha. Já pensou? Morreu lá o rapaz, 100 anos, bichinho tão novinho, 100 aninhos só, né? Então equivale hoje mais ou menos a gente lamentar uma pessoa que morreu com seus 10 anos de idade, 12 anos de idade, né? A gente fala, nossa, tão jovem, morreu. Então, nesse período aqui, 100 anos morrerá, será considerado jovem. Enfim, e eles reinarão então com Cristo. E essas pessoas que ressuscitaram, a Bíblia vai dizer que não sofrerão o poder da segunda morte. O que é a segunda morte que esse texto se refere? Refere-se à morte eterna. Existem 3 mortes, eu acho que eu já falei para vocês nesse curso isso, né? 3 mortes. A morte biológica, morte física, a morte espiritual e a morte eterna. A morte biológica, não tenho o que explicar, o corpo aqui, né, acabou a vida, acabou o fôlego de vida, os órgãos aí não deu conta, enfim, morreu, o sangue se esvaiu, né, o coração parou, a mente deu pane, morreu. Morte biológica, morte física. A morte espiritual é a separação de Deus. As pessoas que não estão em Cristo estão mortas espiritualmente falando. Lembra do texto de Efésios capítulo 2, verso 1? Vocês estavam mortos nas vossas ofensas e nos vossos pecados, e Cristo vos ressuscitou, revivificou vocês. Vocês foram regenerados, receberam a nova vida, né? Nasceram de novo. Então a morte espiritual diz respeito à não comunhão com Deus, tá? Todo ser humano que não aceitou Cristo, a sua condição diante de Deus é morto espiritualmente falando, tá bom? Não tem contato com Deus, não compreende as coisas de Deus, não tem comunhão com Deus, não é impossível sentir a presença de Deus e se alegrar em Deus, porque estão mortos espiritualmente falando. A morte eterna é a condenação última, né? É o resultado último do efeito do pecado na humanidade. É a separação definitiva do ser humano em relação a Deus, que são aqueles que serão julgados eternamente, né, e punidos eternamente com a morte eterna, ou seja, esse banimento da presença de Deus, essa separação definitiva da presença de Deus. Então o ser humano ele não terá para todo sempre contato com nada do que se assemelha a Deus, nada. Todo contato, toda a existência, toda a realidade que esse ser humano perdido sem Deus terá, é tudo aquilo que não tem referência em Deus. Ou seja, é o próprio inferno. Estará inclusive com o Satanás em pessoa por toda a eternidade. Com os demônios, literalmente essa pessoa conviverá eternamente com esses seres malignos por toda a eternidade. Eu ia falar por resto da vida, não, é por toda a eternidade. Haverá uma convivência com esses seres humanos na manifestação, a manifestação que o ser humano pode manifestar do mais vil, do mais violento, do mais nojento que o ser humano sem Deus pode produzir. Imagine uma situação dessa.
Imaginem, amadas, que realidade será essa, né? Se hoje você, num contexto de violência, de homens maus, aquilo já é ruim, imagina assim você viver por toda a eternidade, literalmente e pessoalmente, com o Satanás em pessoa, os demônios em pessoa e o ser humano do que mais vil ele pode produzir. Imagina essa vivência, o resto, por toda a eternidade, melhor dizendo. Imagina. Não dá nem para imaginar, né? Mas enfim, é o que acontecerá. Aí é interessante que esses 1000 anos, eles vão se dar então, haverá, né, essa população na Terra, só que Cristo estará pessoalmente. Aí, como eu falei, a justiça será restaurada na Terra. A Terra, ela será extinguida, como eu falei, essa questão de injustiça. Não haverá mais desequilíbrio social, tá certo? Haverá saúde para todo mundo, haverá alimento para todo mundo, haverá morada para todo mundo. Jesus estará em pessoa aqui nessa terra. Ele vai provar, inclusive, que é possível, ou que seria possível, os seres humanos viverem nessa terra se fossem sob a regência dele, se fosse sob o domínio dele, se fosse sob o governo de Cristo. Se Cristo governasse literalmente sobre a terra, seria possível, como vai ser possível, e ele está mostrando isso aqui, que é o que acontecerá nesse período de 1000 anos, amados. A justiça, a paz, não haverá mais guerra, não haverá mais essa violência, ou pelo menos isso quase vai zerar, tá certo? Ou seja, a terra será o céu, né? Por que a terra será o céu? Eu não estou dizendo que será o céu definitivo, tá? Mas eu estou falando assim, conceitualmente falando, que a terra será o céu, porque é Jesus que estará presente aqui. Então isso aqui vai ser uma outra realidade, né? Jesus estará governando aqui. Quando diz que Jesus regerá a terra, né, as nações, que está no capítulo 19, verso 15, está escrito isso, né? Nós lemos, que a gente passa batido, mas o capítulo 19, verso 15, está dizendo que Jesus vai reger as nações com vara de ferro. Isso quer dizer que o método que Jesus usará para governar as nações vai ser de uma maneira inquebrantável. As pessoas, elas se sujeitarão ao governo de Cristo, tá? Porque Cristo estará pessoalmente em poderio, né, aqui sobre a terra. Enfim, e aí esses 1000 anos acabam. Vamos ver o que vai acontecer depois dos 1000 anos acabarem, verso 7 até o 10. E acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra. É chamado aqui de Gog e Magog, né? É uma referência lá no Antigo Testamento e tal, que enfim, aquele vale das guerras que se travava, né? Então é chamado aqui de Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para juntar em batalha. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta, olha só, onde está a besta, o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, acabando-se os 1000 anos, Satanás é solto, ele sai para enganar as nações. Aí a pergunta que fica é assim: que nações são essas? Que povo que multidão é esse aqui que Satanás engana? Alguns entendem que muitos entrarão nesse reino milenar, muitas pessoas que não são salvos em Cristo, não se submeteram a Cristo. Então quem são essas pessoas? Alguns entendem que por ajudarem os judeus na perseguição que teve na grande tribulação, né? Aí qual é o texto que é usado? Lá em Mateus capítulo de número 25, depois vocês leem lá, tá? Para juntar nessa ideia, né? Mateus capítulo 25, do verso 31 ao 46, vai mostrar, alguns entendem que aquele texto se refere a essa entrada do povo no reino milenar, porque lá no verso 31 está escrito o seguinte: vinde bendito, aliás, deixa eu narrar aqui, né? Que estou puxando na memória. O Senhor se assentará no seu trono, separará os bodes das ovelhas e vai dizer: vinde benditos do meu Pai, possuí a terra que está prometida
desde a fundação do mundo. E vai dizer às ovelhas, tive fome, me deste comer, tive sede, deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e foste me visitar, estava na prisão e foste me ver. Aí vão perguntar, Senhor, quando te vimos assim enfermo, na prisão, com fome e tudo mais, e servimos? Quando vocês fizeram um desses pequeninos, a mim o fizeste. Então alguns entendem que aquele texto se refere a Jesus falando às pessoas que ajudaram os judeus nesse período de grande perseguição, que é a grande tribulação, ajudaram eles justamente com isso, com moradia, com alimento, com vestimenta, né? E essas pessoas serão recompensadas por Jesus entrando no reino milenar. Mas eles não serão exatamente salvos por participarem desse reino de 1000 anos. Tanto é que Satanás, quando é solto, consegue enganar, consegue seduzir, consegue ludibriar, iludir essas pessoas, convencendo essas pessoas a se voltarem contra Cristo e contra o seu povo. Olha só o poder que esse ser tem, né? Se ele conseguiu conduzir, se ele enganou, se ele seduziu milhares ou milhões de seres angelicais a se rebelarem contra o Criador, imagina se ele não vai conseguir enganar seres humanos mesmo vivendo com Jesus pessoalmente. Só para a gente entender, amados, o poder desse ser de enganar. Ele é chamado de enganador, né? É o que ele mais sabe fazer. Então esse povo se reúne como exército para subir contra os judeus. Só que aí, tanto Satanás quanto esse povo que ainda se rebela diante de Cristo, mesmo com toda essa realidade de Jesus estando ali presente e tudo mais, mas eles são vencidos por Cristo ali, né? E eles são jogados no lago de fogo e enxofre. Esse lago de fogo e enxofre não é o inferno, porque o próprio inferno é jogado nesse lago de fogo e enxofre, né? Isso, claro, que é figurado, não é um lago onde está queimando, lá tem fogo e tem um enxofre, mas é só para demonstrar o sofrimento e uma existência, uma realidade existencial que as pessoas passarão, atormentadas eternamente. O inferno é lançado lá, Satanás é lançado lá, os rebeldes, né, que se rebelaram contra Deus, são lançados lá, o falso profeta, o anticristo, todo mundo é colocado junto aí nessa eternidade sem Deus, que é chamado de lago de fogo e enxofre, tá? Aí o verso 11 até o 15, a continuação da narrativa é o seguinte: e vi um grande trono branco. Então olha que coisa interessante. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Então, toda essa existência, os céus e a terra sumiram, e toda a humanidade vai se apresentar diante de Deus, que está num tribunal agora, num trono, para julgar todo ser humano. Desde Adão que pecou, até o último ser humano que morreu sem Cristo, a gente está falando aqui de toda a história humana. Esses seres humanos vão ser julgados um por um diante de Deus. Fala, nossa, André, isso não vai demorar? Então, aqui já não existe mais terra, não existe mais céu, não existe mais tempo, não existe mais contagem de nada. Estão todos diante de Deus na eternidade para serem julgados. É o grande trono branco, o juízo eterno aqui. Verso número 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, ou seja, importantes e anônimos, que estavam diante do trono. Abriram-se os livros. Alguns acreditam que Deus, no juízo final, vai pegar 3 livros, tá? E a gente vai ver aqui, ó. Abriram-se os livros e abriu-se outro livro. Então percebam aqui a expressão, abriu-se os livros, então são 2, tá no plural, né? E abriu-se outro livro, terceiro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então alguns entendem que abriram-se os livros, que é a própria Bíblia, que Deus vai abrir, que é a sua palavra, que ele vai julgar segundo a sua palavra. Quando a gente lê João capítulo 12, verso 48, Jesus diz, eu a mim mesmo, de mim não, eu não julgo ninguém, mas as palavras que eu vos tenho pregado, essa vai julgar no último dia. Então é possível que um desses livros seja a própria Bíblia, que Deus julgará segundo a sua palavra, e o outro livro é o livro das obras. Lá está registrado o que os seres humanos fizeram durante a sua vida, né? E o terceiro livro é o livro da vida. Ou seja, quem não for achado escrito no livro da vida,
já está julgado eternamente, né? Verso 13, e deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Lembra que a gente falou lá no começo do capítulo 20? A segunda morte é a morte eterna. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então aqui nós temos o juízo final, a humanidade sendo julgada por Deus por toda a eternidade. É o grande trono branco. Mas não acabou aqui, porque o capítulo 21 e o capítulo 22 vai descrever como o capítulo 20 está descrevendo a eternidade sem Deus, o julgamento de Deus de todo ser humano que vai se apresentar diante de Deus, todos, sem exceção, ninguém vai escapar, um ser humano sequer. Morreu no mar? O texto vai dizer, o mar vai ter que dar conta. Morreu, sumiu lá, o corpo não foi achado? Vai dar conta, a terra vai dar conta, o mar vai dar conta, enfim. Todo ser humano que existiu aqui nessa história humana vai se apresentar diante de Deus, amados, tá? E aí o capítulo 21 e 22 vai falar sobre a eternidade com Deus. Aí vai descrever os céus e a terra, e a nova terra, né? A eternidade com Deus. Só que não vai dar tempo de falar isso agora, vai ser a próxima aula. Acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa, a cada dia mais, reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e